Olá, seja bem-vindo ao podcast Sua Manhã Mais Positiva, o podcast que traz doses revigorantes de positividade para o seu dia, para a sua semana. Nesse episódio, eu vou falar com vocês sobre os limites que a nossa mente impõe na nossa vida. Será que elas afetam as nossas conquistas, as nossas realizações? Como elas afetam? Eu sou a Juliana Aguilar, sou a voz aqui do programa, e se você quiser mais doses de positividade e reflexões, vai lá no meu Instagram, @juaguilar. Eu vou gostar muito de ter você por lá, me dá também o seu feedback, me conta alguma coisa, alguma experiência sua com a positividade, como a positividade te ajuda, ou como o podcast vem te ajudando. Eu gosto muito de ter essa troca com vocês. Você sabia que a nossa mente tem padrões autossabotadores que frequentemente, impedem a gente de alcançar o nosso verdadeiro potencial, que impedem a gente de agir da forma que, sem essas autossabotagens, a gente agiria? Eu vi um vídeo na internet e aí eu falei assim, nossa, eu vou levar pra eles esse exemplo, porque é chocante, assim, de olhar, né? Pode ser até que vocês já tenham visto, mas é sempre bom relembrar. Quando a gente fala sobre assuntos da mente, sobre condicionamentos, sobre ter uma vida mais positiva, a gente tem que sempre nos abastecer. É como se a gente fosse um carro. Sabe, o carro precisa sempre, de gasolina, de álcool, de diesel, enfim, precisa do combustível para ele funcionar. Para a gente ter uma vida mais positiva, a gente também precisa de combustível. Então, a gente precisa sempre ficar lá se resgatando, vendo esse tipo de conteúdo, revisitando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque senão é muito fácil a gente voltar para padrões negativos que a gente tinha antes na nossa vida. Então, a gente precisa sempre ter combustível, sempre estudar, relembrar e aplicar esses conceitos da positividade na nossa vida. E aí, o vídeo era o seguinte. Era uma mulher, uma amazona, né? E ela... É a amazona que fala, né? Nossa, até fugiu a palavra. E ela tava com o cavalo dela e ela fingiu que ela colocava no cavalo a sela, aqueles acessórios todos lá, né? Ela fingia que ela colocava, que ela amarrava uma corda no cavalo, né? E que ela puxava. E ela só fez o movimento, como se ela tivesse, de fato, passando a corda, né? Amarrando, como se ela fosse puxar ele para dar os comandos. Mas não tinha corda nenhuma ali. Era só na imaginação, ela fez só o movimento. E aí, qual vocês acham que foi a reação do cavalo quando ela fez isso? Vocês já acham que, conforme ela foi fazendo o comando ali com a corda invisível, ele aceitou aquele comando e agiu da forma que ela mandava, né? Ou ele ficou paradinho ali? Gente, por incrível que pareça, mesmo sem a corda, ele achou que ele estava com aquela corda ali, amarrada nele, e ele seguiu os comandos dela. Da forma que ela puxava, parecia que realmente, se você olhasse, como se tivesse uma corda mesmo no cavalo, e não tinha. Ela ia puxando ele e ele ia certinho, como se tivesse uma corda mesmo, e foi só algo imaginário. Olha só que louco, como ele estava sendo condicionado pela mente dele, por aquele padrão repetitivo. Toda vez vai, coloca a sela, coloca os... não sei o nome daqueles negócios, amarra a boca, amarra não sei o quê, puxa o cavalo. E aí foi repetindo, até que um dia ela fez isso de forma imaginável, né? Só na imaginação, e ele seguiu o mesmo padrão comportamental. Ele foi seguindo a repetição. Será que com a gente isso não acontece também? Será que com a gente, na nossa vida, a gente não tá ali só repetindo padrões? E muitas vezes esses padrões são autossabotadores e a gente nem percebe? Antes de continuar, eu queria contar para vocês uma novidade. Eu lancei um e-book que justamente, ajuda a gente a entender um pouco mais sobre os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos autossabotadores e como a gente pode enfrentar eles e ressignificar eles, tá? Porque uma coisa
é a gente, às vezes, saber que tem, né, Porque muitas vezes a gente nem sabe, né, que a gente tem. A gente precisa olhar muito pra dentro ou deixar a ficha cair pra gente perceber que a gente tem. E aí, como que a gente vai enfrentar isso e vai ressignificar isso? Então, eu criei esse e-book pra vocês com muito amor e carinho. O link tá aqui na descrição desse episódio, tá bom? E se vocês puderem ir lá dar uma olhada, eu acho que vai ajudar bastante vocês. E continuando, né, com o nosso tema de hoje. Olha só, gente, isso é um cavalo, né? Que é super condicionado e tal, mas com a gente também pode acontecer isso, né? Porque assim, a nossa mente, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? E às vezes a gente subestima ela, né? Um pouco da influência dela da nossa vida, né? A gente acha que a gente manda na nossa mente. Quando muitas vezes é o contrário, porque a gente tem a mente inconsciente que vai, e é ali que as coisas acontecem que a gente nem sabe. É ali que os nossos padrões comportamentais vão se formando de uma forma que a gente nem imagina. E quando a gente vê, a gente já fez uma coisa, a gente fala, nossa, mas por que eu fiz isso? E você nem sabe por quê. Às vezes foram coisas que aconteceram há vários anos e você não lembra, ou várias coisas que aconteceram juntas e a sua mente teve uma interpretação daquilo e fez você reagir de uma forma. Enfim, existem vários motivos pelos quais, né, a gente tem essa mente inconsciente. E aí a gente vai agindo conforme ela manda mesmo, né? Então, essa mente pode ser tanto a nossa maior aliada, quanto também a nossa inimiga, tá? Porque quando ela é nossa inimiga, ela parece que ela coloca até umas barreiras invisíveis que a gente vai criando na nossa mente, que nem no caso do cavalo. E muitas vezes são o quê? Baseadas, novamente, né? Eu vou até repetir para frisar, baseadas em experiências passadas, em crenças autolimitantes, medo do desconhecido. Então, são essa série de coisas aí que vão fazendo a gente agir como cavalo. Não tem nada impedindo a gente, nada na nossa frente. Mas na nossa mente, dentro da nossa cabecinha, parece que como se tivesse uma corda prendendo a gente, que a gente não pode sair do lugar. Você tá se sentindo assim? Presa? Que você não pode sair do seu lugar? Mas por que você tá presa? O que tá te prendendo? Você nem sabe a resposta, né? Muitas vezes a gente nem sabe a resposta. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Imagina que alguém quer mudar de carreira. Uma pessoa com 45 anos, que é uma pessoa jovem. Mas essa pessoa, porque ela tem 45 anos, porque ela já estudou, fez faculdade, fez MBA, sei lá, criou uma carreira, ela fala, ai, né, eu tô velha demais para aprender algo novo. Será que isso é um fato? Ou será que é uma crença, um limite ali que ela estabeleceu na vida dela, na mente dela, e que vai fazer com que essa pessoa, ela mesma se impeça, né, de buscar novos objetivos, até que a deixe mais feliz. Porque às vezes essa profissão dela fez ela feliz durante um período da vida dela e ela não quer mais aquilo. Só que aí ela começa a se contar histórias de, sou velho, não sei o quê. Será que isso é real? Ou será que é fruto só lá da mente inconsciente dela? Muitas vezes até querendo proteger, né? Porque a gente tem muito esse instinto, né? Nossa mente quer proteger a gente o tempo todo. E aí acaba... Sabe uma mãe zona super protetora? Que acaba fazendo com que o filho não corte o cordão umbilical, vive na barra da saia da mãe, não tem as suas próprias atitudes, a sua própria vida. Então, a nossa mente às vezes funciona assim. Será que é verdade isso? Né? E os pensamentos autossabotadores, gente? Eu vou até me arriscar a dizer que todo mundo tem. Só que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que consegue sair deles rápido, tem gente que se afunda cada vez mais. E eles nos impedem de seguir em frente, porque eles tiram a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E eles podem assumir várias formas, tá? Esses pensamentos. Pode ser o medo do fracasso, uma autocrítica excessiva, o medo da crítica de terceiros, né? Então, ele pode ter várias formas, assim, esses pensamentos. Por isso que é muito importante a gente reconhecer e o quê? Desafiar e ressignificar.
A gente precisa sempre ressignificar dentro da gente esse sentimento, porque assim, ele é um sentimento que vira um pensamento e um monte de coisa. Então a gente precisa ressignificar pra gente ter uma nova crença dentro da gente. A gente precisa ensinar o nosso inconsciente que ok, tá tudo bem, sabe? E aí também que entra a positividade. Porque a positividade, gente, ela é a chave que vai ajudar a gente a abrir muitas portas que antes pareciam lacradas, fechadas, com um monte de corrente. A positividade vai ajudar a gente a ter um novo olhar para as coisas, tá? E eu sempre falei em vários episódios, eu gosto de repetir sempre. Cultivar uma mente positiva não é a gente ignorar os desafios. Porque ou achar que não existem desafios, que a vida é 100% bela, cor-de-rosa, tal. Não é. Isso é viver na ilusão, tá? Positividade tem muito a ver também com uma mente realista. Tem muito a ver com isso também. Então, a positividade é você enfrentar esses desafios com uma mente aberta ao aprendizado, ao autoconhecimento, à resiliência e ao otimismo. Tá? Então, quando você tem uma mente mais positiva, você costuma fazer autoanálises, olhar para você como um observador, como se você estivesse olhando para a vida de um amigo, e você falar, se eu fosse dar o conselho pro meu amigo, eu ia falar para ele que ele errou ali, que ele precisa melhorar a tal ponto. Ah, aquele pensamento ali não tá legal. Por que tem aquele pensamento? Então, é isso. É você olhar com um novo olhar para você, para dentro de você. Os nossos limites mentais, eles podem sim nos prender. Podem ser amarras para nossa vida. Pode fazer a gente se sentir numa prisão mesmo, realmente. Mas eles também podem liberar o nosso verdadeiro potencial se a gente desafiar essas barreiras autoimpostas. Porque, gente, tá tudo dentro da nossa cabeça. Quando você tá magoado porque alguém te magoou, ou você tá magoado por conta da interpretação daquilo que a pessoa te falou, que é sua, unicamente sua. Mais do que a pessoa, é você que se deixou magoar por aquilo que foi dito. Pode ser que uma mesma frase, essa pessoa fale para duas pessoas. Para uma pessoa bata de um jeito, para outra de outro. Pode ser que uma pessoa se sinta muito magoada, que uma pessoa se sinta ofendida e a outra olhe e dê risada daquilo, fale, nossa, que pessoa ridícula ter falado isso. E a outra pessoa não, a pessoa vai sentir, porque é muito sobre o seu pensamento, a sua interpretação. Então, lembre-se que você é mais capaz do que você imagina. Você é capaz, sim, de se autoconhecer. Você é capaz, sim, de se entender e ir ressignificando essas suas atitudes, esses seus pensamentos, essas interpretações que existem dentro de você que muitas vezes te fazem muito mal. E aí, falar assim, da noite pro dia eu vou super, ressignificar tudo. Não, é um processo contínuo. Mas é um processo contínuo que você tem que estar disposto a viver, a fazer. E eu espero muito que juntos, nós possamos criar aí um mundo de possibilidades infinitas. Que esse podcast consiga te ajudar de alguma forma. Pelo menos colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Para você buscar mais esse autoconhecimento, buscar estudar mais sobre a sua mente, sobre o que a mente é capaz de fazer, sabe? Porque a ignorância é a pior coisa que pode existir, né? A ignorância que trava a gente. Quanto mais conhecimento a gente tem, e esse conhecimento é infinito, eu espero que eu aprenda até o meu último suspiro. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais decisões melhores para sua vida você vai conseguir tomar, né? Eu agradeço muito por você ter me escutado até aqui. Espero também que o e-book te ajude de alguma forma, tá?
continue acreditando em si mesmo, desafiando os seus limites mentais. Com a mentalidade certa, você pode sim alcançar grandes realizações na sua vida. Acredite nisso, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, deixa sua avaliação para mim, segue o programa para que você consiga receber notificação quando eu postar novos episódios, tá bom? Um beijo, até a próxima.